Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil, de engenharia mecânica ou de arquitetura, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos dimensionar um totem com 6 metros de altura. É um totem constituído de treliças duplas nas duas direções. Recebe uma carga de vento horizontal conforme a norma NBR 6123, antiga NBR 6123, que veio sofrer modificações esse ano, ano passado. Ao longo de tantos anos, se manteve sem modificações. E com relação ao totem, iremos aprender a dimensionar a estrutura metálica, os banzos, as diagonais, fundação. Será um projetinho completo que eu irei passar para você de início ao fim. O totem ele é muito requisitado por empresas para trazer a sua marca, divulgar a sua marca, o seu nome. E vira e mexe ele aparece como uma demanda para um engenheiro calculista. E com isso você pode fazer um projetinho desse em 3 noites, utilizando, por exemplo, o F2, criado pelo Luiz Fernando Marta, e planilhas em Excel desenvolvidas por você mesmo, com base em seus conhecimentos e adicionando ou colocando o que eu vou passar para você passo a passo. Se você colocar o que eu vou passar para você passo a passo, em termos de dimensionamento em planilha Excel, você já teria uma planilha pronta para dimensionar totem da mesma forma. É isso que eu vou passar. Meu, meu maior objetivo, minha maior obrigação nessas aulas serão de passar o passo a passo para que você tenha condições de colocar na planilha Excel, arrumadinho, e já criar o seu dimensionamento próprio, e sim fazer um totem, calcular, dimensionar e desenhar no AutoCAD em cerca de 3 noites, por exemplo, e entregar para o cliente um totem bem verificado, arrumado e sólido. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Tem de 6 metros. Aula de número 1. Carga horizontal de vento. Características geométricas. A introdução objetiva é o primeiro item da sua memória de cálculo. Na minha memória de cálculo, eu costumo trazer uns textos parecidos com esse, por exemplo, para servir de modelo para os seus documentos. Este documento possui como objetivo o de apresentar a memória de cálculo das estruturas metálicas e da fundação do totem, objeto de estudo. E o totem possui dimensões gerais estabelecidas pelo cliente. Você cita o nome do cliente direitinho aqui, nome da empresa. Dimensões. Você cita as dimensões acordadas com o cliente através de um documento, e-mail. 1,5 metro de largura por 6 metros de altura total. E com uma espessura, profundidade máxima de 30 centímetros. É importante colocar esses máximos também no documento para que o cliente... É, lógico, a estrutura metálica ele vai se utilizar daquilo que foi acordado. Mas às vezes se coloca máximo apenas para proteger sua memória de cálculo e não permitir que nada seja construído além daquela dimensão que foi calculada e dimensionada. E por fim, você cita o endereço da obra, a cidade, o estado, a avenida, a rua e assim por diante. Essa é uma boa introdução, um objetivo para você utilizar na sua memória de cálculo e melhorar a partir dela seus próprios documentos. Dimensões gerais do totem. Bem, o totem é uma estrutura como essa, eu costumo fazer ele em perfil treliçado, nas duas direções, duas treliças duplas, nas duas direções, frontal e lateral. Costumo também trazer ele em módulos, quando é um totem muito alto, 8 metros, 9 metros. Aprendi a dimensionar, criei essa ideia de dimensionar em módulos, para o cliente montar em módulos na obra, com um caminhão MUC ou o que for. Mas para totens de 6 metros, 8 metros, você também pode trazer o totem, ele inteirinho, e, no caso, fazer o içamento na obra e montar. Dá para ser feito também dessa forma, onde você poderia abrir mão dessas ligações e trazer perfis contínuos, visto que o perfil U laminado, ou perfil C, né, o laminado, ele tem 6 metros de comprimento comercial. Você pode trazer um perfil 6 metros, ele seria perfeito. Perfil comercial com 6 metros, já vem inteirinho. Vai ter mais peso, você acorda com o cliente direitinho como ele vai desejar montar, ou o montador, no caso, né? Como ele vai desejar montar na obra. É, içar por módulos ou trazer o totem por inteiro. Trazer o totem por inteiro é importante que você dimensione e passe a massa total para o cliente, para o engenheiro de obra, engenheira de obra.
para poder avaliar se isso vai ser execuível em termos de logística ou não. Massa é muito importante em estruturas metálicas por causa disso, para casos de içamento e montagem. Aqui um corte AA, eu sempre trago uma diagonal travando em todos os andares, em todos os níveis do totem. Eu trago uma diagonal horizontal travando, ele fechadinho com diagonais, no caso simples, sempre a maioria dos casos vai recair em casos, de perfis L, perfis cantoneiras simples, travando, pois os esforços nas diagonais e montantes são muito menores do que os esforços aplicados nos banzos. Os banzos vão ser constituídos por essas colunas de perfil duplo U ou duplo C, como você desejar chamar. Então, o perfil duplo U ou duplo C, ele vai se encarregar de absorver e resistir aos maiores esforços solicitantes devido à carga horizontal de vento. Aqui as dimensões, em metro e meio, eu coloquei 50 centímetros para efeito de cálculo. 30 centímetros achei muito pouco. Para efeito de cálculo, eu coloquei uma gordurinha a mais para efeito de vento. Mas no dimensionamento, eu vou considerar 30 centímetros, que é o que foi acordado com o cliente. Isso aqui são premissas de calculista velho, que já tem essa bagagem, e acaba tendo esses pormenores na hora de calcular. Por exemplo, uma treliça, um totem com 1 metro, se tivesse 1 metro de largura, eu faria com 1 metro o cálculo, dimensionamento, o projeto, tudo bem. Mas 30 centímetros achei muito pouco. Então, ele vai ser dimensionado, projetado com 30 centímetros, e assim foi, e foi executado. Mas para efeito de vento, eu coloquei um pouquinho mais. Foi um critério meu, você pode considerar 30 centímetros, uma vez que ele já foi acordado com o cliente. Não tem problema. Altura 6 metros, conforme acordado também com o cliente. E a base do totem será um contrapeso com um bom volume de concreto, pois ele precisa ter um contrapeso para poder contrapor o momento seletor solicitante. Ele precisa gerar um momento seletor resistente pelo seu próprio peso, pelo peso próprio da fundação. Ela precisa ter um momento seletor resistente, capaz de resistir ao momento seletor solicitante e evitar o tombamento do totem. Ao final de todas essas aulas, eu vou dimensionar a fundação com você. Aqui os elementos, diagonal, montante, são sempre os elementos, no caso, se fosse uma treliça, os elementos verticais eu sempre chamo de montantes, diagonais, os elementos naturalmente em diagonal, e os banzos são sempre os elementos da treliça que mais recebem esforços solicitantes, serão sempre os banzos inferiores e superiores, tanto numa cobertura como no caso de um totem. Carga de vento lateral. Bem, a leitura da isopleta, carta de ventos, é feita da seguinte forma: você tem um mapa do nosso país, do Brasil, né, o norte, o nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, todos os estados, tem marcados em tracejado, e cada pontinho desse seria a velocidade média de vento, a velocidade básica de vento em cada região. Então, por exemplo, esse totem ele foi executado no estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu tenho aqui uma curva mostrando 35, né, metros por segundo de velocidade de vento básica. Tem um ponto aqui com 37, outro ponto com 31, já está em outro estado, talvez. Então, 35, ele é razoável no estado do Rio de Janeiro. Pode considerar 37, se desejar. Em São Paulo, você acaba tendo, em Minas Gerais, 40, 45, 46. Então, tenha cuidado com cada estado para você ter a velocidade de vento direitinho. No sul do país, 45, 44, 47, beirando os 50. Então, tenha muito cuidado com cada região do país. Então, ao analisar a isopleta, que é a carta de vento, isopleta é o nome dado à carta de vento, você extrai esse valor. Obtive 35 metros por segundo, considerei esse valor no meu projetinho. Então, a partir da velocidade de vento já designada, eu divido a minha hora de cálculo, como é um totem acima de 5 metros, sempre que for acima de 5 metros, e como a norma, ela traz forças, carga de vento a cada 5 metros, em trechos de 5 em 5 metros, eu vou dividir, sempre divido a memória de cálculo, nesse caso com 6 metros. Uma parte eu vou te mencionar com você de 0 a 5 e a outra parte de 5 a 6, tudo bem? Então, assim, para a primeira parte, 0 a 5 metros, vamos calcular o fator S1. O fator S1 é dado no item 531, da norma NBR 6123. Ele considera a variação do relevo do terreno. O item A seria um terreno plano fracamente acidentado, e você teria um S1 igual a 1. Um terreno plano ou fracamente acidentado seria mais ou menos como mostrado nessa foto: uma fazenda, um campo aberto, um campo de pouso e assim por diante. Você teria um vento, né, incidindo horizontalmente
contra a estrutura. Taludes e morros seria o próximo item, seria alguma coisa desse tipo, uma estrutura localizada no alto de um morro ou uma montanha, né, onde teria a velocidade de vento ela incidindo na montanha e influenciando também, vindo com toda a força sobre a estrutura em si, localizada no topo do morro. E vales profundos, protegidos de ventos de quaisquer direção. Imagine uma casa, por exemplo, é muito comum esse cenário, talvez em Minas Gerais, você tem os vales profundos, né? Muitas bacias hidrográficas, e você vai ter as casas localizadas em vales profundos. De modo geral, para você incidência de vento, né? Sobre para dentro do vale. De modo geral, para totens, elementos assim isolados, considero sempre os primeiros casos mais conservadores. Um S1 igual a 1 e um terreno plano ou fracamente acidentado. Está de bom grado para um totem. Então, meu S1 igual a 1 é igual a 1. Então, o primeiro fator S1 já determinamos juntos, ele será igual a 1. O fator S2, ele é relacionado ao efeito combinado de rugosidade do terreno, relação velocidade do vento com a altura acima do terreno e dimensões da edificação. Ele considera esses três conjuntos na análise. Então, a rugosidade do terreno, a relação velocidade do vento com a altura acima do terreno e dimensões da edificação. São os três conjuntos para poder gerar os valores que existem nas normas. O item 5.3.1 ele traz as categorias atreladas à rugosidade do terreno. A primeira categoria seria superfícies lisas de grandes dimensões, né, com mais de 5 quilômetros e assim por diante. Seria um caso de uma foto como essa, por exemplo, um trecho totalmente liso, é, livre de qualquer tipo de obstáculo vertical à sua volta, por exemplo, região de mar, de lagos, beira de mar, de lagos, é um trecho totalmente livre, isento de obstáculos horizontais. Categoria 2 seriam terrenos abertos, em nível, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores, edificações baixas. Por exemplo, a altura média em volta do tótem teria que ter uma altura média de obstáculos de 1 metro. É assim que é considerado na norma. Então, se ele tiver uma altura média de obstáculos em volta do tótem com cerca de 1 metro, você pode considerar a categoria 2. Um campo de pouso, uma pista de pouso em um campo aberto seria criado para a categoria 2. Categoria 3 seriam terrenos planos ou ondulados, com obstáculos tais como sebes e muros, né? E quebra-ventos, árvores, edificações baixas e esparsas. Por exemplo, uma cidade do interior com algumas casas à sua volta, algumas árvores. Imagine o tótem localizado entre essas, no meio dessas construções, talvez sim, uma altura média de 3 metros, uma altura de uma casa de um andar, por exemplo, em volta do tótem, com uma altura média de 3 metros, protegendo o tótem de carga de vento horizontal, de incidência de vento frontal. Então, você poderia considerar uma categoria 3, um tótem instalado numa cidade do interior, rodeado de pequenas construções, uma igreja, algumas casas, um galpão e assim por diante. Categoria 4 seria considerada para terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zona florestal, industrial, urbanizada, por exemplo. Categoria 4 seria uma cidade no interior mais habitada. Você teria construções, predinhos de 3, 4 pavimentos. Imagina o tótem instalado no meio dessas construções. Então, você estaria confortável em considerar a categoria 4, onde ela exige, por norma, uma altura média de 10 metros de obstáculos em volta do tótem para protegê-lo de cargas de vento incidente, né, frontal, horizontal. Categoria 5, por fim, seria terrenos cobertos por obstáculos numerosos, ou seja, grandes cidades. Se for num espaço urbano, tipo uma grande cidade como Rio, São Paulo, eh, Belo Horizonte ou outra cidade assim, com aglomerações de construções, imagine construir um tótem entre esses edifícios. Ou seja, se eles fornecerem um abrigo para o tótem, com uma altura média de 25 metros em volta do tótem para protegê-lo do vento, então você recai nessa categoria 5 e você pode considerar a categoria 5 e reduzir a carga de vento do tótem e economizar um pouco na estrutura metálica. De modo geral, eu sempre considero a categoria 1 ou 2 para totens, independente de onde eles estejam. É uma premissa minha, pois um totem é um elemento isolado, esbelto, esguio, alto e sujeito à carga de vento. Então, a categoria 2 para terrenos abertos, com poucos obstáculos. E normalmente o totem ele é construído na periferia da cidade, onde estão as empresas, fábricas, geralmente ficam nas periferias da cidade, à beira de estrada, por exemplo.
categoria 2 ela cobre bem essa periferia de cidade, onde vai abrigar uma empresa, uma indústria, e está lá a marca do cliente, né, configurada no totem. E o item 5.3.2, além da categoria, a gente definiu categoria 2, também tem que definir a classe. A classe, ela vem todas as unidades, no caso, os elementos, eles não excedam 20 metros em caso de comprimento total, ou seja, a estrutura do totem não pode ter mais do que 20 metros no caso, em quaisquer direções, vertical, horizontal, longitudinal, profundidade, não interessa. Mais do que 20 metros, se tiver mais do que 20 metros, alguma dimensão, altura, teve mais do que 20 metros, então a classe A ela não se configura mais. Como o nosso totem tem 6 metros de altura, por 1,5 m, por 30 centímetros de profundidade, como acordado com o cliente, todas as dimensões estão abaixo de 20 metros, então você pode considerar classe A. Se tiver entre 20 e 50 metros, uma estrutura, um galpão, por exemplo, aí você fica na classe B. Na classe C, acima de 50 metros, seria um galpão muito longo. A maioria dos galpões vão sempre recair, não sempre, a maioria dos galpões acabam recaindo, em média, nessa classificação entre 20 e 50. Então, classe A, que não é questão de bom senso, aqui é questão de averiguar mesmo, de constatar a dimensão máxima e você escolher a classe em função da dimensão máxima da sua edificação. Então, não exceda 20 metros. Classe A. E por fim, você vem na tabelinha com a categoria 2 já definida, a classe A também já definida. Você entra, por exemplo, 0 a 5 metros. Por isso que eu divido 0 a 5 metros, depois eu vou dimensionar com você tudo isso de novo, de 5 a 10 metros. Porque na norma, na tabela, a variação de carga, de coeficientes que vai interferir na carga, ela varia de 5 em 5 metros. A partir de 15, vai de 20, 30 e assim, mais para edifícios. Mas de 5 em 5 metros seria até 15, que a maioria das nossas estruturas, galpões, totens, a não ser que sejam predinhos, mas a maioria das nossas construções de estruturas metálicas, marquises, estão sempre nessa, a maioria vai estar organizada nessa faixa de 5, 15 metros de altura, não assim. Então, você entrando com categoria 2, classe A, e uma edificação, esse trecho com 5 metros de altura máxima, você extrai um valor de S2 igual a 0,94. Então, pela tabela 533 da norma, que se refere à altura sobre o terreno, você vai ter um S2 igual a 0,94. O fator S2, só relembrando, a gente escolheu, pensou categoria 2, com base numa análise de bom senso. Classe A não é mais o bom senso, é fato, então você vai ter a dimensão máxima não excedendo a 20 metros, e por fim, o S2 igual a 0,94, por quê? Você definiu como categoria 2 e classe A para uma altura de até 5 metros até aqui. Então, a tabela final, é a tabela 5.4, que traz o fator S3. O S3 ele considera a estatística relacionada à vida útil, habitação, se vai ser populoso de pessoas habitando ou não. De modo geral, para totens, um S3 igual a 1 já de bom tamanho. Ele não vai ter um fator de ocupação alto, não vai ter toda hora alguém ali em torno do totem, ele fica geralmente isolado na frente da empresa, mas um fator igual a 1, ele é conservador e está de bom grado. Construções rurais, silos, você poderia considerar um 0,95, alguma coisa do tipo. Eu sempre considero um prefeito de conservadorismo, como um calculista já nessa estrada há algum tempo, eu considero igual a 1 para ficar livre de quaisquer outras probabilidades estatísticas. S3 igual a 1 é o nosso último fator para esse trecho de 0 a 5 metros de altura. E a velocidade característica de vento, o VK. O V0 extraído da isopleta foi a velocidade básica de vento. O VK é a velocidade característica de vento. Nada mais é do que essa fórmula aplicada. A velocidade básica, V0, vezes os fatores S1, S2, S3, que definimos até aqui. Por exemplo, 35 metros por segundo, extraídos da isopleta, para o estado do Rio de Janeiro. O S1 de 1, o S3 igual a 1. Você pode sempre considerar esse 1 e S3 igual a 1, que vai ser sempre conservador. A menos que o S1 esteja numa cidade urbana, um grande centro urbano, aí um calculista que for verificar, pode questionar, poxa, está no centro urbano, se considerou um S1 igual a 1, não está muito conservador. Então, sempre analise cada um desses fatores que depende do seu bom senso, da sua análise como engenheiro. E o S2, ele foi calculado pela tabela como igual a 0, extraído da tabela, não calculado como igual a 0,94.
Por fim, você tem uma velocidade característica de vento, VK, importantíssimo, de 32,90 metros por segundo. Continuando, a carga de vento, G minúsculo, carga de vento seria VK ao quadrado vezes 0,613. Esse é um coeficiente da norma, ele é imutável, está lá toda a vida na norma, nunca mudou. Então, esse é o coeficiente que a gente utiliza para multiplicar a velocidade, no caso, característica de vento, ao quadrado. Tenha cuidado. Eleva ao quadrado, multiplica 0,613 e a unidade que ele vai te dar é em newtons por metro quadrado. Muito cuidado, muita atenção aqui. E por essa fórmula da norma de NR6123, o resultado sempre vai recair em newtons por metro quadrado. Então, a velocidade de 66, carga, né, perdão, de 663,52 newtons por metro quadrado. Se transforma para quilos por metro quadrado, mantém em newtons, ou transforma para quilonewtons, como você desejar, transforma para quilos, e você vai ter, no caso dividido por 10, 66,35 quilos por metro quadrado. Carga de vento do trecho de 5 a 6 metros. Finalizamos a nossa análise de 0 a 5 metros, agora vamos iniciar a análise de 5 a 6 metros. Bem, o S1 e o S3 vão ser os mesmos, pois eles são em função das características geométricas, relevo, rugosidade do terreno, não interferem no trecho. Mas o trecho vai ser, em frente do trecho, o S1 e S3 que você definiu vai servir para todos os trechos, pois ele depende dos arredores, né, construção. O fator S2, sim, muita atenção, o S2 ele varia de trecho a trecho. Então, do trecho de 5 a 6 metros, vamos ter categoria 2, é a mesma. Classe A, ela não mudou, é a mesma. Vamos ter agora uma categoria de 5 a 6 metros. Você pode pular para 10 metros, considerar um fator igual a 1, o S2, e você vai estar conservador. Você pode considerar igual a 1, o seu S2, e finalizou por aqui. Então, se S2 igual a 1, se considerar arredondar para 10 metros, para dentro da categoria está coberto. Ou você pode interpolar. Como? Você tem categoria 2, classe A, você vai ter um valor de 6 metros. Ele está habitando essa região da tabela entre 5 a 10 metros. Então, você precisa interpolar para encontrar um valor entre 0,94 e 1 que corresponda à altura de 6 metros. Por exemplo, fazendo a interpolação básica da matemática, você vai ter 10 menos 5, ele corresponde a 1 menos 0,94. E na na outra, na outra linha da nossa interpolação, você vai ter aqui 6 menos 5, que é o nosso valor que nós temos, esse valor, a altura do totem, 6 menos 5, ele equivale, corresponde a um S2 que não conhecemos até então, menos 0,94. Por interpolação básica, você encontra o valor de 0,9952. Importantíssimo, sempre que fizer interpolação, às vezes eu também erro, sempre analise o valor. Opa, deu acima de 1, está errado. Deu abaixo de 0,94, está errado. Ah, deu 0,952. 0,952 está mais próximo de 0,94 do que de 1. Ou seja, 6 metros está mais próximo de 5. Então, S2 ele vai ter que ter um resultado, obrigatoriamente, mais próximo de 0,94 do que de 1. Então, faz sentido? Faz. Então, o cálculo está certinho. 5 a 6 metros, o S1 e S3 não mudou, encontramos o S2, então você calcula a velocidade característica de vento pela mesma fórmula. O V0 não vai mudar, o S1 não vai mudar, o S3 também não vai mudar. O S2, você pode considerar o valor da interpolação ou considerar, como eu considerei aqui, para efeito de cálculo, para 10 metros de altura, arredondando para 10 metros, tem alguma coisinha a mais de segurança para o seu totem. Considerando tudo você vai ter a velocidade básica do vento, né, se igualando à velocidade característica do vento, igual a 35 metros por segundo. E a carga de vento, pelo G minúsculo, da norma, VK ao quadrado, se eleva ao quadrado igual a 35. Se você tivesse interpolado, você teria um valor de vento um pouquinho menor, naturalmente. Eu não interpolei e considerei igual a 1 para o efeito de cálculo. Então, um G igual a 750 newtons por metro quadrado. Dividindo por 10, 75 quilos por metro quadrado de carga de vento aplicada sobre o seu totem. Forças aplicadas na estrutura. Força aplicada na estrutura, nosso item 3. A força horizontal, ela vem aqui da norma, a tabelinha da norma. Lá adiante você vai ver nesse item da norma, onde ele traz essas configurações. Por exemplo, a nossa configuração é um totem, né, com L sobre H. O que seria isso?
O L, ele seria, no caso, o comprimento aqui do totem. Então, o coeficiente para a força frontal, ele seria dado da seguinte forma. Se você tem um L sobre H, o L, ele seria, no caso, a largura da força frontal, você vai ter ali 1 metro, 1,5 m resistindo todo aquele aparato de vento sobre ele. Então, eu chamei de força frontal, a maior largura do totem, 1,5. Dividir por H. H é o quê? É a altura do elemento. Se o elemento está distante do chão, cuida do H, que é a altura da placa apenas. Se o elemento está colado no chão, como no nosso caso, o H é a altura do elemento em si, naturalmente. E tenha cuidado que o H ele não é igual à altura em relação ao chão. Se o elemento ele for afastado do chão, uma placa, uma sinalização, é diferente. Então, nosso totem ele vem de baixo até em cima, ligado ao chão. Essa largura de 1,5 m, ela começa do chão e vai até o topo de 6 metros. Então, no seu caso, seria esse aqui. 1,5 metros sobre 6 metros nos dá um valor de 0,25. 0,25 equivale a um L sobre H mais próximo de 1. Ele não está mais não equivale entre 1. Se fosse entre 1 e 10, eu poderia considerar o valor mais conservador entre 1 e 10 aqui na nossa tabelinha. 1,2 e 1,5, entre ou 1,1 e 1,5. Mas como ele está abaixo de 1, ele vai ficar nessa categoria, ele não passa de 1, então a gente considera o CF igual a 1,1, alfa igual a 90 graus de incidência de vento, e para um vento a 40 graus de incidente na nossa estrutura, um CF igual a 1,5. Então, o coeficiente para a força lateral ele seria o L sobre H, de mesma forma, você poderia considerar 0,30, que é o que foi considerado pelo cliente, ou o que você está considerando no cálculo. Nesse caso, estou considerando 0,5 metros. Divide também 0,83. Tanto para a força frontal como para a força lateral, os nossos coeficientes de L sobre H que caem nessa categoria abaixo de 1. Então, a gente vai ficar sempre no fator L sobre H igual a 1. E de L sobre H menor ou igual a 1, ou menor do que 1, você vai ter CF, como eu falei, de 1,1, alfa igual a 90 graus, vento incidindo a 90 graus, e o CF igual a 1,5 para vento incidindo a 40 graus de inclinação. Assim que eu calculo força horizontal de vento, assim que eu começo a calcular os valores para força horizontal de vento para placas, por exemplo, uma sinalização, uma placa de trânsito, por exemplo, que cairia nessa situação, está distante, no caso, da rua, da base do terreno. O totem não. O totem vai sempre estar colado. Não seja uma estrutura metálica, um pilar que suba até uma certa altura e você vai ter o totem só naquela região lá de cima. Não é o nosso caso. Então tenha cuidado apenas com o H nessa situação. Força horizontal de frontal, você vai ter então o nosso força frontal, eu classifico como de maior largura. A maior largura vai ter incidência da maior carga de vento, então são essas, no caso, trecho frontal. O F1, para variação de H em 0 a 5 metros, você vai ter CF vezes Q vezes A1. 1,5 é o valor do CF que a gente extraiu da tabela anterior, a tabelinha para cargas horizontais de vento para o NBR 6123. O Q, que foi calculado para o trecho de 0 a 5 metros, é carga total. Seria nosso G, a carga de vento. E 1,5 a área. Como eu falei, 1,5 metros vezes 5 metros. 1,5, porque no caso seria a área frontal. Calculando uma carga de 746 kgfm. E o F2, força lá em cima, do trecho de 5 a 6 metros de altura, você vai ter uma outra valor de força, uma outra magnitude. Você vai ter o mesmo CF definido no slide anterior, na tabela anterior, vezes a carga, ela mudou, a gente calculou o vento naquela altura de 5 a 6 metros. Se tivesse calculado o vento e a carga conforme a interpolação, teria dado um pouquinho menor, entre 66 e 75, um pouquinho menor, digamos, próximo de 72, 71 quilos por metro quadrado. Considerando 10 metros de altura, eu calculei um S2 diferente, obtive um S2 igual a 1, diferente da norma, um pouquinho mais conservador, e por conseguinte, velocidade e carga foram maiores. Então, eu estou calculando para a força frontal, eu considero 1,5 nas duas equações, do trecho de 0 a 5 metros, 5 a 6 metros, e vou ter o valor final como 168,95 quilograma-força aplicado nesse trecho de 5 a 6 metros de altura. E a força horizontal, de mesma sorte, a gente só inverte. A força horizontal eu considero os 30 centímetros, ou os meus 50 centímetros, um pouquinho ampliado, por efeito de conservadorismo. Então a gente calcula o F3, calculei o F1,
e o F2. Agora eu calculo o F3, assim que eu designo no F2, eu acho mais fácil. 1,5 é o CF vezes a carga de vento, no trecho de 0 a 5 metros, é a mesma, vezes 50 centímetros, isso é a consideração mínima, você pode considerar 30 centímetros sem medo algum, vezes 5 metros no caso de altura. Vai ter 248 quilograma-força de vento incidindo, né, nessa parte horizontal, no trecho de 0 a 5 metros. O F4, para a faixa de 5 a 6 metros, você vai ter o mesmo CF, a mesma incidência de vento, mesma geometria, a área, 50 centímetros vezes 1 metro. 1 metro, perdão. 1 metro seria em função de 5 a 6 metros. 6 menos 5, 1. Então, aqui eu considero 1 metro. De 0 a 5 metros, eu tenho 5 menos 0, 5. Então, não se esqueça, não troque as bolas. E não repita 5 e 5, pois nosso totem vai até 6 metros. Se considerar um S2, equivalente a 10 metros, mas para efeitos de força, eu vou ter apenas 1 metro, fisicamente falando. Então, a carga de vento, você vai ter F4 igual a 56 quilos, trecho de 5 a 6 metros, né, na zona horizontal, na faixa, no caso, lateral do nosso totem. Bem, chegamos ao fim do cálculo dos esforços solicitantes em função da carga de vento para o nosso totem. Deixo aqui minha gratidão, meu muito obrigado por me acompanhar em mais essa aula, e na aula seguinte iremos aplicar as forças no F2 e extrair os esforços solicitantes nominais do nosso totem. Muito obrigado pela sua gentileza. E deixo aqui as minhas obras publicadas na editora Oficina de Textos, caso você deseje adquirir o livro de estruturas metálicas e o livro de projetos industriais em concreto, lançado esse ano em março de 2023. Então, fico à sua disposição esses livros na editora Oficina de Textos. Muito obrigado.